dia, a paz do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigada por esse dia, Senhor. Obrigada pela tua graça que nos alcança. Obrigada pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Senhor, estamos aqui para beber da tua água, para comer do teu pão, Senhor. Que nós possamos, Pai, através do teu Espírito, do poder que opera em nós, Pai, colocarmos em prática, Senhor. Que possamos renovar a nossa mente e transformar, Senhor, aquilo que está enferrujado e quebrado dentro de nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que seja o teu Espírito a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo nesta manhã, Senhor. Que esta palavra venha como um bálsamo de Gileade e nos transforme. Amém. No capítulo anterior, nós falamos de alguma sequência de reis de Judá e de Israel. Em Atos, Estevão continua falando sobre os feitos do Senhor e sobre a idolatria do povo. Hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulo 15 e capítulo 16. No 27º ano do reinado de Jeroboão de Israel, Azarias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era certo perante Deus, seguindo os passos de seu pai, Amazias. Mas ele também não conseguiu eliminar os altares das divindades que promoviam as orgias religiosas. O povo continuou oferecendo sacrifício naqueles altares. Deus feriu o rei com uma severa doença de pele, que permaneceu até a sua morte. Ele vivia no palácio, mas não governava. Seu filho Jotão é quem administrava a nação. O restante da vida dos feitos de Azarias, tudo o que realizou, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Judá. Azarias morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Jotão foi seu sucessor. Zacarias de Israel. No 38º ano de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 6 meses apenas. Ele agiu mal perante Deus e não foi diferente dos seus antecessores, pois continuou no passo de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias e o assassinou em público. Depois tomou o poder, e o restante da vida dos reis de Zacarias está registrado nas crônicas do rei de Israel. Com isso, cumpriu-se a palavra de Deus que deu a Jeú. Durante 4 gerações, seus descendentes ocuparão o trono de Israel. E Zacarias foi a 4ª geração. Salum de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano de Azarias, rei de Judá. Ele reinou em Samaria apenas 1 mês. Menahem, filho de Gade, veio de Tirza para Samaria e atacou Salum e o matou. Depois assumiu o poder. O restante da vida e os feitos de Salum e o relato contra a conspiração foi registrado nas crônicas dos reis de Israel. Menahem de Israel. A partir de Tirza, Menahem começou a atacar Tifsa, destruindo tanto a cidade quanto os arredores, porque os cidadãos não o acolheram. Ele rasgou cruelmente a barriga das grávidas, e no 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gate, começou a reinar sobre Israel. Ele reinou em Samaria 10 anos e agiu mal diante de Deus. Ele repetiu todos os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levou Israel a pecar. Depois, Tiglat-Pileser III, rei da Síria, atacou a nação, mas Menahem fez um trato com ele. Entregou a ele 35 toneladas de prata em troca de seu apoio e da permanência no trono. Ele obrigou cada proprietário de terra de Israel a pagar 600 gramas de prata para o rei da Síria. O rei da Síria se contentou com isso e deixou em paz. O restante da vida e os feitos de Menahem, com as suas realizações, está tudo registrado nas crônicas dos reis de Israel. Menahem morreu e se uniu aos seus antepassados. Seu filho Pecaías foi seu sucessor. Pecaías de Israel. No 50º ano de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar sobre Israel.
Reinou em Samaria 2 anos, e ele agiu mal diante de Deus, pois continuou nos antigos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e fez Israel viver em pecado. Peca, filho de Remalias, seu principal comandante militar, conspirou contra ele, acompanhado de 50 homens de Gileade. Eles o mataram a sangue frio, dentro do recinto privativo do palácio real de Samaria. Ele também matou Argobe e Arié. Depois do assassinato, Peca assumiu o poder. O restante da vida e os feitos de Pecaías, tudo o que realizou está registrado nas crônicas dos reis de Israel. Peca de Israel. No 50º ano do rei Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar sobre Israel em Samaria. Reinou 20 anos e agiu mal diante de Deus. Não desviou dos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a viver em pecado. Durante o reinado de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser III, rei da Síria, invadiu o país, e ele conquistou Ijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Hazor, Gileade e Galileia, o território de Naphtali. Levou ainda todos os moradores cativos. Mas Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remarias, e ele assassinou e assumiu o poder. Isso aconteceu no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. O restante da vida e os feitos de Peca, tudo o que realizou está registrado nas crônicas dos reis de Israel. Jotão de Judá. No 2º ano de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jerusa, filha de Zadok. Ele agiu corretamente diante de Deus, seguindo os passos do seu pai Uzias, mas não impediu o aumento dos altares das divindades ligadas a orgias religiosas. O povo continuava oferecendo sacrifício nesses altares. Um dos ataques do seu reinado foi a construção da porta superior do templo de Deus. O restante da vida e os feitos de Jotão e as suas realizações está tudo registrado nas crônicas do rei de Judá. Nessa época, Deus instigou Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, a fazer uma guerra contra Judá. Jotão morreu e descansou com seus antepassados. Foi sepultado no cemitério da família, na cidade de Davi, e seu filho Acás foi seu sucessor. Acás de Judá. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, tinha apenas 20 anos de idade e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele agiu mal diante de Deus, o seu Deus, e ele foi como seus antepassados. Não foi como seus antepassados de Davi. Pelo contrário, seguiu os passos do rei de Israel. Ele até ofereceu seu filho em sacrifício, prática abominável que copiou dos pagãos que Deus tinha expulsado da terra. Também oferecia sacrifício sobre altares das divindades ligadas à orgia religiosa e debaixo de árvores frondosas espalhadas em todos os lugares. Depois, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, se reuniram contra Jerusalém e sitiaram a cidade, mas não puderam vencer Acás. Na época, o rei Edom recuperou o porto de Elate e expulsou os homens de Judá. Os edomitas ocuparam Elate e estão lá até hoje. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Sou seu servo e seu filho. Venha livrar-me das investidas do rei da Síria e do rei de Israel. Estão me atacando. Acás mandou ouro e prata dos cofres do palácio e do templo de Deus como presente ao rei da Síria. O rei da Síria acudiu, atacou e conquistou Damasco. Deportou o povo para aqui e matou Rezim. O rei Acás foi encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, em Damasco, e ficou impressionado com o altar de Damasco. Quando voltou, mandou o sacerdote Urias um desenho e planta do altar. O sacerdote Urias construiu o altar de acordo com as especificações que o rei Acás tinha enviado de Damasco. Quando o rei chegou de Damasco, Urias já tinha construído o altar. Assim que o rei viu o altar, aproximou-se em reverência e programou um sacrifício com todo tipo de ofertas: queimadas, oferta de cereal, oferta de bebida, aspergiu sangue sobre as ofertas de paz. Mas ele retirou do centro o antigo altar de bronze
que representava a presença de Deus, e deixou no canto. Em seguida, rei Acás deu ordens ao sacerdote Urias: de agora em diante, todos os sacrifícios serão oferecidos no altar novo, o grande altar. As ofertas queimadas da manhã, as ofertas de cereal à tarde, as ofertas queimadas e ofertas de cereal do rei, as ofertas do povo e todas as ofertas de bebida. Derrame todo o sangue das ofertas queimadas e do sacrifício sobre esse altar. O antigo altar de bronze será para meu uso particular. O sacerdote Urias seguiu à risca as instruções do rei Acás. O rei Acás tirou do templo todo o material de bronze, tirou os painéis laterais, as pias dos suportes móveis, o tanque e os 4 bões de bronze que o sustentavam. Pôs o tanque sobre uma base de pedra e finalmente retirou todas as figuras que pudessem ser ofensivas ao rei da Síria. O restante da vida e os feitos de Acás está registrado nas crônicas do rei de Judá. Acás morreu e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Ezequias foi seu sucessor. Atos capítulos 7 e 8. Mal ele acabou de falar, o povo deu vazão à fúria, com vaias, assobios e ofensas. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, nem prestou atenção. Tinha apenas olhos para Deus, porque estava vendo em toda a sua glória. Com Jesus a seu lado, ele exclamou: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem está ao lado de Deus. Gritando e vaiando, a multidão arremeteu contra ele como um estouro de boiada. Arrastaram-no para fora da cidade e o apedrejaram. Os líderes pediram a um jovem chamado Saulo que tomasse conta das roupas dele. Enquanto as pedras caíam como chuva, Estevão orava. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Em seguida ajoelhou-se e orou alto bastante para que todos ouvissem. Senhor, não os culpe por causa deste pecado. Foram suas últimas palavras e depois morreu. Saulo estava ali comemorando com os assassinos. Simão, o mago. Esse fato desencadeou uma perseguição terrível contra a igreja em Jerusalém. Os cristãos, com exceção dos apóstolos, foram todos dispersos pela Judéia e por Samaria. Alguns homens bons e corajosos sepultaram Estevão, dando a ele um funeral digno. Quase todos choraram naquele dia. Saulo mostrou-se muito cruel, devastando a igreja, invadindo casas, levando homens e mulheres para a cadeia. Forçados a deixar seus lares, os seguidores de Jesus se tornaram missionários. Onde quer que se refugiassem, começavam a pregar a mensagem. Descendo a uma cidade de samaritana, Felipe proclamou a mensagem do Messias. Quando o povo ouviu sua pregação, viu os milagres, claros sinais da ação de Deus, eles se apegaram a cada palavra. Pessoas que não podiam ficar em pé nem andar foram curadas naquele dia. Os espíritos malignos protestavam e faziam estardalhaço, mas eram expulsos. E houve grande alegria naquela cidade. Aleluia. Antes da chegada de Felipe, um tal de Simão costumava praticar magia na cidade, ganhando fama com isso e manipulando os samaritanos com sua feitiçaria. Todos comiam na mão dele, das criancinhas aos mais velhos. O povo acreditava que Simão tinha poderes sobrenaturais e chamavam de o Grande Mago. Ele morava ali na cidade há algum tempo e todos o admiravam. Mas quando Felipe veio à cidade anunciando as novas do reino de Deus e proclamando no nome de Jesus, eles se esqueceram de Simão e foram batizados. Depois de se tornarem cristãos, o próprio Simão creu, foi batizado e a partir daí tornou-se sombra de Felipe. Estava tão fascinados com os sinais e milagres de Deus que não saía de perto dele. Quando os apóstolos em Jerusalém tomaram conhecimento de que Samaria tinha aceitado a mensagem, enviaram Pedro e João para orar por eles, a fim de recebessem o Espírito Santo. Até aquele momento, eles tinham sido batizados apenas em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo ainda não havia vindo sobre eles. Então os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 78. De repente, o Senhor se pôs de pé, como alguém que desperta de um sono profundo, gritando como um guerreiro que desperta do vinho. Ele golpeou os inimigos com força, pôs todos eles para correr.
Eles fugiram gritando, não ousando olhar para trás. Ele desqualificou José como líder, disse que Efraim não possuía as qualificações necessárias e escolheu a tribo de Judá para substituí-lo, o Monte Sião, que ele tanto ama. Ele construiu o seu santuário resplandecente, sólido e duradouro como a própria terra. Então escolheu Davi, seu servo, foi buscá-lo no meio das ovelhas. Num dia ele estava cuidando das ovelhas e dos seus cordeiros. No outro, estava pastoreando Jacó, o povo de Deus, Israel e sua herança, seu patrimônio. Seu bom coração fez dele um bom pastor. Com sabedoria guiou seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado por esta palavra. Abençoa grandemente, Senhor, todo aquele que ouvir esta mensagem e nos ajuda, Pai, a colocar em prática aquilo que o Senhor deseja na vida de cada um de nós. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Obrigada. Amém.